Olá, eu sou a professora Liana e juntos vamos estudar sobre as diversidades. Nesta aula, vamos falar sobre a sexualidade como liberdade e direito. Como você entende a sexualidade? Para começar a nossa conversa, é preciso que a gente entenda que a sexualidade faz parte da nossa vida em diferentes aspectos. Portanto, não é errado falar sobre o assunto. Outro ponto importante é entender que quando falamos de sexualidade, não estamos nos restringindo ao ato sexual, mas a várias dimensões que esse conceito possui. Vamos lá? Nós somos seres sociais, ou seja, vivemos em sociedade e somos influenciados por ela. Como assim? Vou te dar um exemplo simples. Você chega na escola e seus colegas estão usando uma determinada pulseira da moda. Você, vendo que todo mundo está comentando sobre a pulseira, começa a querer uma para você também. Viu como você foi influenciado a desejar algo que não fazia nenhum sentido para você antes de ver todos usando? Essa é uma das formas para compreender nossa relação social. Com a sexualidade, não é tão simples assim. Eu vi que era igual. Mas também é algo influenciado por nossas relações sociais. Relações que passam pelo nosso corpo, mas não somente no sentido biológico, porque também é fruto das nossas emoções, desejos, histórias de vida, das relações culturais, políticas, religiosas, dentre outras. Está um pouco confuso? Então vamos esclarecer. Cada um de nós possui desejos e vontades próprias, sente prazer em coisas diferentes. Por exemplo, eu posso sentir prazer lendo um livro e você pode ter o mesmo prazer ao comer uma barra de chocolate. Cada um sente de uma forma. Mas mesmo esse sentir individual pode, por vezes, ser influenciado pela nossa cultura, que muda com o passar do tempo e de acordo com o lugar onde estamos. Ao longo da história da humanidade, várias foram as concepções de sexualidade, que apesar de ser algo individual, vira e mexe tem alguém querendo impor regras e limites. Quer ver só? No período conhecido como Idade Média, que dura mais ou menos do século V ao século XV, a Igreja Católica é muito influente na sociedade europeia e ela dita o comportamento da sociedade. Nesse período, é instituída a ideia de que ter prazer sexual era pecado. O ato sexual só podia ser realizado por pessoas casadas e para fins de procriação, ou seja, para ter filhos. Não era permitido que as pessoas se tocassem, se beijassem. Tudo isso remetia a algo pecaminoso. Para você ter ideia de como a rigidez com a sexualidade era forte neste período, teve um teólogo, escritor sobre as coisas da igreja, chamado Tertuliano, que viveu antes da Idade Média, mas influenciou muito o pensamento da época. Ele dizia que era proibida a valorização do corpo da mulher e a utilização de artifícios de embelezamento, como maquiagem, pintura dos cabelos, entre outros, pois a utilização de tais recursos era fonte de tentações. Neste mesmo período, na China e na Índia, o pensamento era muito diferente. O ato sexual era considerado algo sagrado e que deveria ser praticado com certa frequência e de modo consciente para que fosse possível alcançar um estágio supremo de harmonia interna e com a natureza. Voltando ao nosso tempo presente, apesar de nossa sociedade ter uma certa liberdade com relação à sexualidade, as mulheres já podem usar maquiagem, por exemplo, ainda assim, essa sexualidade ainda é influenciada por determinados padrões e regras.
Você já reparou que quando o menino fica com um monte de menina, ninguém fala nada? Mas se a menina fizer o mesmo, todo mundo comenta sobre ela? Isso acontece porque na nossa sociedade ainda há uma visão de que aos homens a sexualidade é permitida e para as mulheres existem algumas regras que ela deve seguir. A nossa sexualidade também é influenciada em diversos setores da nossa vida. Além da religião, que já mencionamos anteriormente, que nos dias de hoje ainda tenta controlar a sexualidade, podemos falar também dos meios de comunicação. As mídias, de maneira geral, inclusive a rede social que você adora, mostra o tempo todo a forma do corpo ideal, sempre ligada à magreza, aos corpos sarados, colocando esses corpos como os desejáveis, os que exalam e despertam a sexualidade. Além do que assistimos em novelas, filmes e séries, como os casamentos perfeitos e cenas de sexo que fazem parecer que aquela é a única forma de expressar a sexualidade. Como eu disse no começo da aula, a sexualidade é parte de quem somos. Cada um do seu jeitinho, uns mais tímidos, outros mais exibidos. Uns gostam de uma coisa, outros de outra. Cada um sentindo um prazer a seu modo e respeitando o jeito do outro. A sexualidade deve ser livre de preconceitos, cada um se expressando da forma que se sente melhor. Na aula de hoje, falamos sobre a sexualidade, que é um direito e uma liberdade de cada indivíduo. Vimos que a nossa sexualidade pode ser influenciada pela cultura na qual estamos inseridos. Queria dizer só mais uma coisa. Essa aula não é para dizer a forma correta ou errada de explorar e expressar a sua sexualidade. Estamos apenas compreendendo que ela faz parte de nós. Até a próxima!